Seja bem-vindo. Boa noite, Enio. Boa noite, nosso amigo Jorge. Boa noite, queridos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Maria, na cidade de São Paulo. Uma casa espírita que trazemos muito carinho, embora não tivéssemos ainda a oportunidade de estarmos juntos presencialmente, mas sempre estamos ligados de coração, de pensamento. E é uma oportunidade muito grandiosa estarmos aqui novamente para a gente conversar um pouco sobre as mensagens do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Antes de nós darmos início à nossa exposição, gostaria de convidar os irmãos para que nós pudéssemos unir os nossos pensamentos em prece e oração, rogando ao Divino Criador, nosso Pai de amor e misericórdia, que possa, por meio do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, abençoar a cada um de nós que aqui nos encontramos reunidos nesta noite. Abençoar também aqueles que vão chegar depois para assistir a essa pequena preleção. Gratidão, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade dessa existência. Aceitarmos, muitas vezes, os reveses da vida, sabendo que eles são imprescindíveis para o nosso crescimento e a nossa reforma íntima. Somos gratos, Mestre, por esta oportunidade e só temos a lhe agradecer com muita paz e muita luz, e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amigos queridos, uma boa noite novamente. É uma alegria muito grande estarmos reunidos nesta noite para uma breve reflexão de uma mensagem que nós escolhemos, não podemos dizer que intuitivamente, mas direcionada. Estávamos numa reunião de um tratamento espiritual de uma casa espírita com a irmã, aqui em Araraquara, e por hora de início, antes da preleção, da prece, da palestra propriamente dita, a casa tem por hábito escolher uma mensagem curta, mas de conteúdo profundo. E a casa tem estudado o livro Coragem, este livro aqui maravilhoso, por nosso querido Chico Xavier, por espíritos diversos. E o livro Coragem, se a gente começar logo de antemão, né? Este livro, ele nos impulsiona a termos coragem, a nós termos fé e esperança, pois, embora os reveses da vida sejam aturdiantes, com certeza, por muitas questões que passa a nossa humanidade terrena, Jesus, por meio dos seus mensageiros espirituais, vem nos dizer: irmão, coragem, tenha coragem para superar as dificuldades do caminho, e haveremos de ter a certeza absoluta de que todas as dificuldades haverão de passar. Na frase célebre da nossa Mãe Santíssima ao nosso querido Chico Xavier, quando passava por momentos difíceis, e indagou ao benfeitor espiritual Emmanuel que buscasse uma mensagem de conforto e consolo junto à Mãe Santíssima. E depois de algum tempo, o nosso benfeitor espiritual Emmanuel chega para o Chico e fala: Chico, Mãe Santíssima mandou uma mensagem para você, atendendo às suas súplicas, às suas rogativas. E Chico, todo ávido, foi correndo buscar um papel e uma caneta, um lápis para anotar. E a mensagem que Emmanuel ditou, vindo diretamente da mãe do nosso Mestre Jesus, foi: isso também passa. E esta mensagem, isso também passa, nos traz uma reflexão tão importante, pois quando estamos passando por momentos difíceis, tenhamos a certeza plena e absoluta de que esses momentos haverão de passar. Então não tenhamos receio, tudo vai passar. Porém, também, por outro lado, quando estamos vivenciando momentos de prazer, de alegria, de felicidade, relativa, obviamente, haveremos de saber também que esses momentos felizes haverão de passar. Então é importante aprendermos com as duas situações. Sermos gratos pelos momentos felizes, sermos gratos também por aqueles momentos de dificuldade que nos trazem crescimento espiritual. Bom, e aonde nós chegamos nesta mensagem? Naquela tarde de um sábado, estávamos na casa espírita e um irmão
trouxe a mensagem do livro Coragem, de número 14, que diz: neste exato momento. Vejam só, eu sempre gosto, antes de qualquer consideração, análise, me basear pelo título do livro. O título do livro nós já tivemos um insight valoroso. Coragem, irmãos, coragem. E a mensagem escolhida para a nossa reflexão da noite, nada mais, nada menos de que neste exato momento. Esta mensagem, ditada pelo Espírito André Luiz, vem nos dizer o seguinte: não é ontem, não é na encarnação passada, não é no momento futuro, não há outra existência. É no momento presente, é neste exato momento, nem ontem e nem amanhã. Hoje, o melhor dia, o melhor momento é exatamente hoje. E vamos então dissecar um pouco, antes da gente partir para a análise individual de cada parágrafo, vamos fazer uma leitura na íntegra. E André Luiz diz a nós o seguinte: neste exato momento, você está na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio. Neste exato momento, você está na circunstância mais favorável para fazer o bem. Neste exato momento, de coração ligado às criaturas certas, junto às quais precisa trabalhar e harmonizar-se. Neste exato momento, você está com a tarefa mais adequada às suas necessidades. Também neste exato momento, você está com as responsabilidades justas de que deve desincumbir-se. Ainda neste exato momento, nós estamos no ponto mais importante para dar o testemunho de nossa aplicação à fraternidade. E também de reconhecer que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizermos aos outros. Também de observar que muitas vezes vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder. Também de ajustar-se à paciência e à esperança para consolidar o próprio êxito no instante oportuno. Exatamente, de não esmorecer com a dificuldade a fim de merecer o benefício. De sorrir e abençoar para receber simpatia e cooperação. E finaliza o benfeitor espiritual dizendo que é por isso mesmo você agora está no momento exato de trabalhar para servir. E trabalhando e servindo, você adquirirá a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve caminha para a frente. E quem caminha para a frente com o bem de todos encontra sempre o melhor. Amigos queridos, que mensagem maravilhosa, que mensagem oportuna que o benfeitor espiritual André Luiz traz, nesse livro já psicografado há tanto tempo, mas que nós podemos dizer que a mensagem é sempre atual, muito atual. E nós, quando estamos passando por dificuldades, como estava dizendo há algum momento atrás, a gente acha que essas dificuldades não vão passar, que essas dificuldades inerentes à nossa jornada evolutiva, essas dificuldades da nossa caminhada, certamente parecem naquele momento que a noite nunca vai ter fim. Mas haveremos de ter a certeza e a esperança de que a alvorada chega ao raiar do novo dia. Então não precisamos desesperar. Tenhamos fé, tenhamos certeza, tenhamos esperança de que dias melhores advirão. E retrocedendo então um pouco mais na mensagem, fazendo uma análise mais pontual de cada parágrafo, nós vamos para o primeiro deles, quando André Luiz fala que neste exato momento nós estamos na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio. E por que será que o benfeitor nos diz isso? Que nós estamos na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio. Bom, nós que estamos profetizando a doutrina espírita, que trazemos já um certo conhecimento, um certo cabedal de estudo na doutrina, nós já não podemos alegar ignorância dos preceitos trazidos pelo mestre
à luz da doutrina espírita. E neste exato momento, nós sim estamos numa situação mais apropriada para o exercício do quê? Da compreensão e do auxílio. Por quê? Porque se em existências anteriores da nossa vida, nós já erramos absurdamente. Erramos de forma estarrecedora. Nem queiramos saber, como costumo dizer, irmãos, o que fizemos no verão passado, aproveitando a deixa daquele filme, né? Mas não queiramos saber o que fizemos nas vidas anteriores, nas existências pregressas, porque certamente boa coisa não fomos. Então, hoje, neste momento que nós já temos um pouquinho mais de conhecimento, não que este conhecimento nos dê garantia de evolução espiritual, porque para a evolução espiritual nós precisamos das duas asas para alcançar os voos: a asa do conhecimento e a asa do amor, da caridade, do bem aos nossos semelhantes. Então, se nós estamos hoje numa situação mais favorável para que a gente tenha compreensão e consiga auxiliar aqueles irmãos de caminhada. Estamos todos numa mesma jornada, uns um pouco mais à frente, outros um tanto mais atrás, e compete a quem está um pouco mais à frente de nós nos auxiliar na subida, como uma escada que a gente vai subindo, né? E nós que talvez estejamos numa situação um pouquinho acima, de irmãos que estão um pouco mais abaixo, darmos a mão para que ele consiga também atingir o degrau que nós estamos. E é muito importante compreender e auxiliar. Também estamos, neste exato momento, na situação mais apropriada, na circunstância mais favorável para fazer o bem. E fazer o bem, irmãos, vejam como que é interessante. Tem pessoas que pensam que se eu não faço bem, mas eu também não faço mal. Então eu sou assim, como a gente pode dizer, morno. Mas Jesus recomendou, seja o seu falar, sim, sim, não, não. Vejam, tão importante isso. Sim, sim, não, não. Não adianta você falar assim, olha, eu não faço mal, mas eu não faço bem. Então eu estou médio, estou morno. E neste momento a gente traz para os irmãos e para nós, evidentemente, que a ausência do bem já é o mal. E eu sou responsável pelo mal que advém, pela falta do bem que eu venho a fazer. Olha a nossa responsabilidade, irmãos. Não dá mais para ficarmos de braços cruzados, esperando a próxima encarnação. Vou deixar para a próxima, vou deixar para a outra. Não, vamos aproveitar o tempo. O tempo urge e é neste exato momento que nós temos que buscar a nossa transformação. É o fazer o bem. Fazer o bem das mais diversas formas, ou seja, de forma material, ou seja, de forma espiritual, uma caridade de ouvir, uma caridade na compreensão, no acolhimento, sobretudo nas casas espíritas, que eu sempre trago essa reflexão, que as casas espíritas, o papel principal dela é acolher aquele irmão que chega muitas vezes desesperado, não só com fome do corpo, do alimento material, mas muitas vezes fome de espírito, do alimento espiritual. Então, o acolhimento, ele é fundamental à casa espírita. Também, neste exato momento, nos dias André Luiz, que nós estamos na condição de estarmos com o coração ligado às criaturas certas, junto das quais precisa trabalhar e harmonizar-se. Bom, né? Como eu sempre digo, ninguém cai de paraquedas numa família, ninguém cai de paraquedas numa relação profissional, sobretudo aquelas que, por mais que a pessoa queira mudar de emprego, sair, ela não consegue sair. Algumas circunstâncias, seja por ordem econômica, por ordem profissional, evidentemente também, ela não consegue muitas vezes se desvencilhar. E também, né, nos nossos relacionamentos familiares, óbvio, né, fica muito mais evidente a ligação fluídica espiritual de almas que vêm encarnadas numa mesma família para fim de se harmonizar, para fim de se acertarem as arestas. A gente costuma dizer que até mesmo nas relações adotivas há sim um planejamento espiritual para que aqueles espíritos se entrelacem naquela existência.
Não fosse assim, aquela pessoa poderia nascer do outro lado do mundo. Eu nem saberia da existência dela, mas ela vai nascer na condição de meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, minha esposa, meu marido. Vai vir na condição mais apropriada para o nosso acerto de contas, para os nossos reajustes. E Jesus falou no seu evangelho: reconcilia-te com teu adversário, enquanto está com ele a caminho. E vejam, o adversário não é exatamente um inimigo, que eu acredito muito particularmente, que os irmãos também, nenhum de nós tenhamos aqui algum inimigo mortal, jurado de morte, que nós precisaríamos sair nas ruas com guarda-costas, com segurança, com colete à prova de balas, como risco de sermos alvejados. Graças a Deus nós não estamos mais nessa situação. Talvez no passado sim, mas hoje temos os nossos familiares e muitas vezes desafetos do passado, que vêm na condição de cobradores ou nós mesmos na condição de cobradores deles. E aí vem esta família para que a gente se reharmonize, se organize. Então é neste exato momento que nós temos que buscar a nossa transformação. Também, neste exato momento, nós estamos com a tarefa mais adequada às nossas necessidades. Então vejamos, Deus não dá um fardo maior do que qualquer um de nós podemos carregar, certo? Então nós temos uma tarefa a desempenhar. Essa tarefa, não adianta você ficar falando, mas meu pai, minha mãe não passou por essa situação que eu estou passando hoje. Tá bom, seu pai e sua mãe talvez não tinham este comprometimento firmado na pátria espiritual antes do encarne, para que desse conta daquelas tarefas. E nós, se estamos imbuídos de um trabalho, seja de um acolhimento, seja de um trabalho de cuidar, seja de um trabalho material ou até mesmo espiritual, estamos sim na tarefa mais adequada às nossas necessidades. E essas necessidades são inerentes ao nosso processo evolutivo. Também diz André Luiz que neste exato momento nós estamos com as responsabilidades justas que devemos desincumbir. Olha só, ninguém gosta de responsabilidade, né? Nós gostaríamos de ser livres, leves, soltos, descompromissados, sem compromisso, sem obrigação de horário, de cumprimento de tarefas. Porém, a vida nos pede disciplina, 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 nos pede ordem, nos pede determinação, nos pede responsabilidade para que a gente cumpra as tarefas que temos que desincumbir. Olha só como é importante, irmãos. Temos tarefas a desincumbir que assumimos no plano espiritual. E vejam como que é interessante. Muitas vezes, quando nós estamos na erraticidade ou no plano espiritual, depois de uma jornada terrena, depois de passar por um reajuste, por um reequilíbrio espiritual, compreendendo o que fomos e como foi a nossa última existência, a gente se depara muito triste, muito cabisbaixo, falando: meus amigos espirituais, eu não dei conta de quase nada, tudo aquilo que eu tinha proposto a fazer, e eu agora, imbuídos de bons propósitos, agora que eu compreendi que eu vim aqui para reequilibrar o meu espírito, compreendi tudo aquilo que eu já fiz e que deixei de fazer, eu quero reajustar. Eu quero ter uma reencarnação de reajuste, de provas e até mesmo de expiações. E eu trouxe aqui a minha lista, irmãos. Irmãos espirituais, aqui está a minha lista. Eu quero dar conta desses 10 itens, um exemplo, tá? E nós apresentamos a lista aos abnegados amigos do departamento de reencarnação. Eles olham, começam a dar uma risadinha, meio um sorriso meio amarelo, olham para aquela lista e falam: entendi. Nossa, muito nobre os seus propósitos, irmãos. Então, estou aprovado? Posso seguir com essa missão? Amigo querido, nós temos a eternidade inteira pela frente. Sim, eu sei disso, a gente é ávido, né, ansioso
para desincumbir das nossas atividades, a gente fala, eu sei disso, mas eu quero logo dar cabo dessas tarefas, resolver essas pendências, para que eu possa seguir para planos superiores. Tá certo, eles viram para nós e falaram, irmão, irmã, tá certo, vamos chegar aqui nesse momento, vamos dar uma reanalisada. Este daqui está um pouco difícil, né, irmão? Muito difícil para esta existência. Vamos aqui cortar mas esse outro também, vamos deixar para a próxima, né? Não agora. Tá, depois de 10, a gente fica com 3. Com 3 itens propostos para a nossa próxima reencarnação. E a gente fica muito triste, fala, mas só 3? Quanto tempo eu vou levar, meus irmãos? Quanto tempo eu vou levar? Eu quero evoluir, eu quero ir logo para o mundo feliz, eu quero aproveitar as benesses celestiais. Não vou ficar tocando harpa, que a gente já aprendeu que não vai ficar ninguém tocando harpa lá, não. Mas temos trabalho pela frente. Eu quero continuar trabalhando e progredindo, servindo o nosso Mestre Jesus. Tá certo, meu amigo, tá certo, minha amiga. Mas vamos fazer o seguinte, tenta fazer essas 3 bem feitas, e se você conseguir, na próxima a gente aumenta um pouco mais, tudo bem? Aí a gente vem meio amargurado, meio briguento, assim, meio emburrado, né? Poxa, mas tá bom, né? Que seja feita a vontade do Pai, né? A gente fala. Nesse momento, então, a gente vem para a Terra e, ao final da nossa existência, quando a gente chega para o lado de lá, mal demos conta de uma das 3. E a gente, né, enfia, como a gente costuma dizer na linguagem popular, coloca os rabinhos no meio das pernas e baixa a cabeça e aceita, né, para que a gente consiga. Esse é um pequeno exemplo que mostra muitas vezes que quando estamos no plano espiritual é muito diferente de estarmos encarnados. Por quê? Lá, sem os reveses e as dificuldades da matéria, a gente se propõe a trabalhos maiores. E quando estamos encarnados, sabemos a dificuldade que é. Continuando essas reflexões, André Luiz diz para nós que neste exato momento nós estamos no ponto mais importante para dar o testemunho de nossa aplicação à fraternidade. Bom, se já aprendemos um pouco da doutrina espírita, se já aprendemos um pouco do Evangelho de Jesus, é chegado a hora de colocarmos em prática, pois as palavras sem ação, o vento leva. Então precisamos colocar em prática. Colocar o que é a fraternidade a favor da evolução planetária. Sermos fraternos, termos bons pensamentos para aquelas pessoas que não comungam dos mesmos pensamentos que os nossos, não criarmos inimizades, não ficarmos nos envolvendo em situações que não nos dizem respeito. É chegado a hora de nós começarmos a testemunhar tudo aquilo que a gente fala. E eu coloco sempre isso nas nossas lives, nas nossas palestras, porque é muito fácil vir aqui, fazer uma live, fazer uma palestra, falar do Evangelho de Jesus, é fácil. Tem pessoas que falam, nossa, mas eu acho muito difícil. Porque eu acho difícil, necessariamente, eu tenho vergonha de falar em público, eu não consigo, como nós estamos aqui fazendo virtualmente. Eu confesso a vocês que já tive a primeira experiência virtual nos idos de 2020, meados de 2020, eu travei, eu não consegui fazer uma palestra virtual. E era na nossa casa espírita, olha só a dificuldade que a gente se depara. Mas eu não me deixei vencer, falei, vou à frente, vou vencer essas dificuldades. E cá estou eu. É difícil, sim, mas não é impossível. Agora, estarmos aqui falando do Evangelho é fácil. O difícil é dar o testemunho. E o testemunho não é na casa espírita. O testemunho não é no nosso trabalho, onde você muitas vezes se depara com aquele chefe exigente, com aquele funcionário insubordinado, ou aquele colega de trabalho muitas vezes difícil de conviver. O difícil, né, é nós darmos testemunho no nosso lar, frente àquelas pessoas que convivemos, né, às 4 paredes, que a gente pode sim se abrir. Então é chegada a hora da gente começar a testemunhar aquilo que a gente fala. E a cobrança nossa que falamos é muito maior. Pois se a gente se depara na rua, faço uma palestra e falo sobre a paciência, se eu falo sobre a calma,
sobre a tranquilidade, a paz de espírito. E num determinado momento, numa fila de supermercado, num banco que seja, eu me deparo sendo irritadiço, impaciente, intolerante com algum funcionário do supermercado. Onde ficou a minha palavra? Vazia, sem lastro, sem conteúdo efetivo da prática. Então é chegado a hora de darmos testemunho da nossa vivência espiritual. E não é amanhã, não foi no passado, é hoje. André Luiz também nos diz que neste exato momento nós estamos na situação de reconhecer que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizermos aos outros. Bom, ainda somos espíritos imperfeitos, como disse a vocês. Difícil é nós desenvolvermos a alegria e felicidade pela felicidade do próximo. Quando alguém que você conhece está almejando uma vaga num emprego, que talvez você estava também almejando aquela vaga, e por uma razão ou outra ele acabou sendo preferido e você preterido. Dificilmente, né? Pela nossa imperfeição, nós teremos condição de vibrar pela felicidade do outro. Mas será que não existia uma razão e um porquê para que ele fosse admitido, não eu? Talvez ele estudou um pouco mais, ou tivesse mais merecimentos que nós desconhecemos. Então, quando estamos no ponto de reconhecer que a nossa felicidade ela é proporcional à felicidade que a gente faz para o outro, quando a gente conseguir atingir esse estágio, que não é um estágio crístico, não, muito mais longe de sermos estado crístico, ficarmos felizes pela felicidade do outro, sermos felizes pela felicidade que você proporciona ao outro, certamente, irmãos, é um grande passo que estamos já dando. Agora, esses preceitos que André Luiz está passando para nós, não é para a gente, pronto, transformei em tudo aquilo que o André Luiz nos passou. Não, é o trabalho perseverante, de persistência, de luta constante, diária, para a gente conseguir colocar em prática tudo isso que o benfeitor amigo nos coloca. Continua ainda o nosso querido amigo espiritual. Neste exato momento, nós estamos em condições de observar que muitas vezes vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder. É meio antagônico este preceito de André Luiz. Poxa, eu vou perder para conquistar? Olha, tem um ditado que fala assim: você quer ser feliz ou ter razão? Se custa a sua paz, então é caro demais. Então eu prefiro não pagar o preço, eu prefiro perder para que eu continue tendo a minha felicidade, para que eu continue tendo a minha paz de espírito. E quantos de nós, infelizmente, irmãos, brigamos, degladiamos por questões de ordem materiais, por posições, por questões de ordem de promoção, de situações outras que a gente não sabe. A gente se degladia demasiadamente. Nós nos estressamos demais. A vida ela é relativamente simples. E nós, irmãos, temos a grande capacidade de complicar a simplicidade da vida. Nós nascemos desprovidos de qualquer bem material, nem a nossa roupa do corpo tínhamos quando nascemos. E quando a gente partir para o plano espiritual, quando desencarnarmos, não vamos levar nada, né? Nada vamos levar. Somente os nossos bens espirituais, a nossa boa ação que a gente fizer. Mas a boa ação que nós fizermos desinteressadamente. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Está no Evangelho de Jesus. Então, a gente não pode deixar nem transparecer alguma coisinha de leve. Temos que fazer a caridade de forma tão natural que a gente nem lembre. Quer ver um exemplo de uma forma que a gente não presta atenção? Nós não estamos prestando atenção na nossa respiração. Nós não estamos prestando atenção nos batimentos do nosso coração.
É claro que se eu parar e prestar atenção na minha inspiração, na minha expiração, nos batimentos cardíacos, sim, mas automaticamente a gente passa o dia todo sem prestar atenção nisso. Então, quando a gente estiver no nível de caridade ao ponto de não prestar mais atenção naquilo que estamos fazendo, já estamos num passo bem mais largo a caminho da nossa evolução espiritual. Neste exato momento também é chegada a hora de ajustarmos a paciência e esperança para consolidar o nosso próprio êxito no instante oportuno. Nós, infelizmente, irmãos, somos impacientes, intolerantes, nós somos ansiosos. Nós temos que ter calma, temos que ter paciência e termos a certeza que as coisas acontecem não no tempo nosso, mas no tempo de Deus. Deus tem o momento certo de agir, então não é no nosso momento. Até comentava aqui em casa, mais ou menos, como essa relação acontece. Deus age no momento certo, comparativamente falando de uma fruta. Se eu colher uma fruta antes do tempo, ela vai estar verde, imprópria para o consumo. Se eu colher a fruta depois de um tempo, ela pode estar apodrecida. Então, é no momento certo, onde a fruta está apta para ser absorvida, quando ela está apta para que a gente consiga também se alimentar e nutrir. Então, tenhamos paciência e esperança. A esperança ela é fundamental, é que nos dá a certeza de que dias melhores advirão e o futuro está nas mãos do nosso Pai de amor e sabedoria. Surgiu uma dificuldade, então o que André Luiz vem dizer para nós? Que neste exato momento é chegada a hora de não esmorecer diante das dificuldades, para que a gente consiga receber o benefício, merecer aquele benefício. Surgiu uma dificuldade no caminho, puxa, eu vou parar, cruzar o braço, vou chorar, ó Deus, ó vida, por que aconteceu isso comigo? Eu não merecia, sou uma pessoa tão boa. Calma, irmão, calma, minha irmã. É chegado o momento de não esmorecer diante das dificuldades. As dificuldades vêm para que a gente consiga crescer e progredir em face delas. E é chegada então a hora da gente trabalhar diante daquela dificuldade para que a gente receba o benefício almejado. Quando a gente trabalha, quando a gente planta, se a gente tiver persistência, cuidado, nós vamos colher os frutos. E os frutos advirão, desde que a gente não esmoreça diante das dificuldades. E uma coisa que quase não fazemos, né? E André Luiz vem falar para nós, é neste exato momento, é hoje, que é chegada a hora de nós sorrirmos e abençoarmos para receber simpatia e cooperação. Para recebermos simpatia e cooperação, nós precisamos sorrir. Ninguém gosta, né, de pessoa de cara fechada. Se dá um bom dia, ele fala, bom dia por quê? E ontem fizemos uma live no nosso Instagram, depois eu falo para os irmãos, né, o projeto nosso, que caiu uma mensagem, saudar o divino que existe em cada um. E a frase de efeito era Namastê. Namastê é uma expressão utilizada na Índia e na Ásia, que eles têm por hábito, quando encontram alguém, eles colocam as mãos, fazem uma reverência e dizem Namastê, né? O meu divino saúde o divino que está em você. E é uma forma também de você abençoar. Quando você sorri para a vida, você recebe sorrisos. Claro que você não vai fazer aquele sorriso irônico, aquele sorriso de deboche, aquela gargalhada estapafúrdia muitas vezes. Não, mas o sorriso afetuoso que abre portas e janelas. Então, se você sorrir, você já tem um largo espaço para conquistar corações. E uma coisa que eu lembro, não sei se os irmãos têm por hábito isso, certa vez eu estava no restaurante com meu filho
E ele chegou e o garçom veio. Você vê, a primeira coisa que ele perguntou, o nome do garçom. Nossa, que engraçado, né? E quando ele tinha que chamar o garçom, ele chamava o garçom pelo nome. A diferença nesse preceito é fantástico. Pois você não está chamando o garçom, o mocinho, ou fulano. Não, você está chamando, identificando a pessoa pelo nome. Então você já abriu uma porta enorme. E quando a gente conversa com as pessoas, desejando uma bênção, abençoando, com um bom dia, com uma alegria no seu coração, você abre uma sintonia. Como Jesus falou, né? Em cada casa que entrares, dizei primeiramente: a paz seja nesta casa. Se esta casa for digna da sua paz, ela envolverá todo o ambiente. Porém, se ela não for digna, ela volta, a sua paz volta para você. Então, que a gente consiga modificar um pouco alguns dos nossos preceitos diários, que nessas pequenas coisas a gente vai aprendendo a modificar. E André Luiz vai dizendo a nós também que é neste exato momento, é por isso mesmo que nós estamos no exato momento de trabalhar para servir. Jesus falou: eu trabalho, meu Pai trabalha até hoje. Então a lei do trabalho ela é fundamental. E quando nós estamos trabalhando em benefício dos nossos semelhantes, e o trabalho pode ser traduzido como qualquer ocupação útil, tá? Não precisa ser um trabalho importante, nem todo trabalho é útil. Todo trabalho tem o seu valor, não tem preço. A gente diz que o trabalho tem valor, pois é uma pessoa que está se dedicando para ele. E quando nós fazemos um trabalho na casa espírita, na casa religiosa, nós temos a oportunidade de servir e acolher tantos irmãos. Lembro até de uma passagem do querido Chico Xavier, que em determinado momento o Chico sofria muitas dificuldades, né, muitos problemas de saúde. E quando ele estava encaminhando lá para o centro espírita, lá em Pedro Leopoldo ainda, ele estava indo com muita dificuldade. Falei, ai meu Deus, será que eu não estou nem com condição de atender? Só que quando ele chegava lá, ele via tantos irmãos necessitados, com problemas muito maiores do que ele. Fala, do que eu estou reclamando? Então ia lá e fazia esse trabalho e servia como ele serviu até o fim da sua existência nesta terra. E finaliza então o nosso benfeitor espiritual dizendo que trabalhando e servindo, nós vamos adquirir a certeza de que todos nós que trabalharmos e servirmos, caminharemos para a frente. E quem caminha para a frente com o bem de todos, vai encontrar sempre o melhor. Então, o lema desta mensagem: trabalhar e servir. Trabalhar e servir, para que a gente, né, consiga progredir. Enquanto a gente fica muitas vezes envoltos com os nossos problemas, trazendo foco para as nossas dores, para as nossas dificuldades, elas parecem que aumentam. Porém, quando a gente sai do íntimo dos nossos pequeninos problemas e vamos ao encontro do nosso próximo, mais próximo, nós vamos perceber que são pequenas e insignificantes aquelas dores que trazíamos até então. Esta mensagem do benfeitor amigo André Luiz, eu recomendo aos irmãos o livro Coragem, um livro pequeno, mas com tamanha profundidade, um livro que serve sobretudo para o culto do Evangelho no lar, para aqueles que gostam de estudar. É um livro que serve com certeza para cada um de nós. Agradeço imensamente a oportunidade deste pequeno bate-papo. É sempre uma alegria, como estava dizendo, estarmos juntos e reunidos nesta jornada de luz. E antes de partirmos para a prece de encerramento, eu gostaria, né, como o Enio tinha pedido, trazer o nosso projeto que nós fazemos. Nós fazemos as lives toda quarta-feira, às 22 horas, pelo nosso Instagram, @reflexõesaloísio, onde nós fazemos estudos do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. Perdão.
o livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca, toda quarta-feira, às 22 horas, à exceção da última quarta-feira do mês, onde nós fazemos um estudo do livro Recados do Amigo no projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, e aí a gente faz a live pelo nosso canal do YouTube, em parceria com a Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. E o livro Recados do Amigo, ditado pelo espírito Jerônimo Mendonça, da psicografia da médium Maria Gertrudes Coelho, sempre na última quarta-feira de cada mês. Então, toda quarta-feira, à exceção da última, no Instagram, 22 horas, na última quarta-feira do mês, pelo YouTube, que é o nosso canal Reflexões Aloísio. E agradeço imensamente a oportunidade desse trabalho junto aos amigos. Gostaria então, para nós finalizarmos, fazer a nossa prece de gratidão. Convido então aos irmãos, aqueles que se sentirem confortáveis, para fechar suavemente seus olhos, tomarmos uma inspiração profunda e no momento de expirar, vamos relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, deixarmos nos envolver pelas luzes que acompanham a cada um de nós nesta noite, que as luzes da espiritualidade façam morada em nossos corações, envolva todo o ambiente da nossa casa, os nossos familiares, nossos entes queridos, envolva também os nossos vizinhos, aqueles que compartilham conosco os nossos ambientes de trabalho, de estudo ou até mesmo de lazer, possam igualmente ser abençoados, que nós possamos levar a mensagem do Evangelho em forma prática em cada coração que encontrarmos, na forma de um bom dia, na forma de um Deus te abençoe. Que possamos também rogar ao Divino Criador que abençoe os irmãos que padecem privações do corpo, nos hospitais, em seus lares, nas casas de repouso, irmãos que estão reclusos em orfanatos, asilos, cadeias públicas e penitenciárias, irmãos que perambulam pelas ruas sem um teto, em situação de vulnerabilidade, que eles possam receber a ajuda espiritual necessária para acolhimento das suas dores mais íntimas. Aqui também, amigos, cada um de nós certamente traz neste momento um pedido muito particular a ser feito, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E agradecidos que somos pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe entregues a tentações, livra-nos de todos os males, e que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradeço uma vez mais a oportunidade, desejo como sempre que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz e muita luz. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito bem. Muito obrigado, Luiz, pela sua palestra dada na noite de hoje. Vamos aqui rapidinho que temos alguns comentários. Primeiro agradecendo aqui o pessoal que está nos acompanhando, dando boa noite para a Luci Maria Pereira, que ela comentou aqui para você, Juju Aloísio, gratidão amigo querido, pela extraordinária reflexão, muito produtiva e iluminada. E ela comentou também a paciência é a palavra-chave, dispensável em todos os nossos dias infinitamente. Com certeza. E também dando boa noite para Marlene Pisoni Teixeira, Deise Moraes, boa noite a todos. Jesus e nossos benfeitores nos intuam a cada dia a crescermos e nos fortalecer no caminho do bem. Muito obrigado pelo carinho, Deise. E no YouTube, a Dani Pedraza, boa noite a Luiz e amigos, muita paz, amor, Deus a todos.
Gratidão, Luiz. Esse livro é maravilhoso. Assim seja, graças a Deus. E a Josi Pereira também. Boa noite a irmã Maria. Paz e luz a todos. Josineide Pereira. Boa noite a todos, amigos da irmã Maria. Paz e luz. Muito obrigado pelo que vocês duas. Está sempre nos acompanhando. Muito legal vocês estarem sempre presentes. E para encerrar, deixei por último o Jorge, né? Jorge presente na live. Tá com saudade de você, a Luísa fazer uma live aqui. Jorge, já convida ele aí, tá? Olha, eu falei para eu fazer a live com o Jorge, eu vou fazer o seguinte, eu vou só sorrir e acenar, deixa o Jorge falar. Aí a internet dele vai outra cair. vez ele fugiu da raia, né? Então a internet dele vai cair misteriosamente na hora. Exatamente. Eu conheço o Jorge. Vamos fazer assim, vamos marcar, viu, Jorge? Aí ele comenta, ainda nos falta entender o verdadeiro sentido da vida, nosso conceito de felicidade, de aproveitar a vida está distorcido, mas a lição com certeza virá ao nosso encontro. É isso. E pelas palavras do Jorge, eu fico aqui. Já ficou o meu convite também, a Luísa, para fazer uma palestra novamente, em breve. Já estamos praticamente passando a metade do ano, agosto, e encaminhando para encerrar 25, né? Exatamente. Rápido passa, né, Enio? Passa muito rápido. Pois é. Já fica um convite para fazer um retorno em breve, então, a Luísa, para comentar mais sobre os livros. Vamos nos organizar aí. E marcar uma do Jorge também. Jorge já está ciente. Então tá bom, Luiz. Muito obrigado a você e a todos que estavam nos acompanhando.